Ok, não precisa não, Vitor, vou assumir aqui. Queridos irmãos, bom dia. A graça e a paz do Senhor abençoe cada família aqui presente ou representada. Meus irmãos, nós vamos para a nossa meditação nessa manhã, ler o texto de Mateus capítulo 6, versos de 9 a 10, a conhecida passagem do Sermão do Monte, a oração dominical e apenas uma parte desta oração, não toda ela. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como nos céus. Esse é o nosso texto e nós vamos orar. Pai querido, num dia como de hoje, tão importante para a nossa nação, quando estamos escolhendo os nossos governantes, de modo muito oportuno nós nos lembramos daquele que é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores e que tem um reino do qual nós já fazemos parte. Que a Tua palavra possa nos instruir, nos consolar e nos guiar, ó Deus, no nosso papel como cidadãos brasileiros e cidadãos do reino celestial. É a nossa oração, no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, qual é a esperança que nós podemos ter para um mundo como o nosso, um país como o nosso, que está afetado pelo pecado em todas as suas dimensões? Como nós devemos, ou que esperança nós devemos alimentar em relação ao papel da igreja no mundo como o nosso, no exercício da cidadania brasileira, por exemplo? Existem algumas respostas clássicas que a igreja tem dado ao longo dos anos, ao longo dos séculos, nesses 2000 anos de história, de como Cristo se relaciona com a cultura, como a igreja deve se relacionar com a sociedade, com o seu país e com o mundo de modo geral. E uma das primeiras respostas que têm sido dadas, e você precisa se avaliar se essa não tem sido a sua resposta, é encarar o cristianismo como sendo algo exclusivista, que não tem nada a ver com as questões civis, nada a ver com as questões de cidadania, e onde então se entende que o mundo está perdido mesmo. É só Jesus que vai dar jeito nesse mundo. Não há esperança de que nós possamos, quem somos nós, quem sou eu, quem é você, para contribuir de alguma maneira para a sociedade melhorar, para o país melhorar. E essa então é uma visão reducionista do papel do cristianismo na sociedade. O mundo dos homens é mau, está perdido mesmo, então Cristo e a sociedade não tem nada a ver, não combinam com isso, e o resultado disto é uma segregação por parte da igreja, ou até mesmo do crente. Nós nos refugiamos nos nossos guetos cristãos e ficamos então esperando Cristo voltar. Isso, ao longo da história, você já ouviu falar dos monastérios, né, dos monges que se refugiavam do mundo. A ideia era o resultado desse refúgio, ou esse refúgio era o resultado desse tipo de ideia, né? Mas nós temos isso também nos nossos dias, no meio evangélico, um misticismo exacerbado do tipo que fala: política não é lugar de crente. Esse é um raciocínio, uma fala que você já ouviu em algum momento na sua vida como um evangélico, e este pensamento é exatamente isso. Água e óleo não se misturam. Crente e sociedade, crente e política e cultura não tem nada a ver com a gente, então vamos assistir o circo pegar fogo, e alguns alimentam até o seguinte raciocínio: quanto pior ficar, melhor, porque Jesus está voltando. Então nós não vamos nem contribuir para melhorar não, vamos deixar a coisa ir de mal a pior. Uma outra resposta que tem sido dada ao longo da história é entender ou confundir a nação com uma cultura, uma nação com a sua cultura, com Cristo e com o seu evangelho, como se uma coisa e outra fossem a mesma.
um país que é visto então como um país cristão e que quer, por meio de todas as suas instâncias, manifestar o Evangelho. Isso foi muito comum na época do nazismo. Os teólogos liberais alemães enxergavam no governo nazista a expressão da fé cristã, da fé protestante daquela época. E nós temos algo parecido aqui no Brasil. Não se choquem com isso, mas é o que acontece, por exemplo, quando os evangélicos dizem: o Brasil é do Senhor Jesus Cristo, ou o Brasil será do Senhor Jesus Cristo, como se nós pudéssemos ir pouco a pouco tomando o poder político temporal do nosso país. E aí então nós vamos, como evangélicos, comandar esse país. Então nós precisamos ter muitos políticos lá no legislativo, ter um presidente que seja evangélico e assim por diante. Esse ativismo político é confundido como se isso fosse a missão da igreja. Ao longo da história isso tem sido um desastre. É o chamado cristianismo cultural. Ok, percebe que os dois estão em dois extremos? Um diz o seguinte: não temos nada a fazer na sociedade. O outro diz: nós vamos tomar conta de tudo e vamos pôr ordem na casa, antes de Cristo voltar. Mas a visão bíblica que a Igreja Reformada defende não é nem o cristianismo exclusivista, nem o cristianismo cultural, mas um cristianismo transformador. O mundo dos homens também é de Deus, não só o mundo da igreja. Nós temos duas cidades convivendo juntas na sociedade: a cidade dos homens e a cidade de Deus. A cidade de Deus é a igreja, a cidade dos homens é esta que não é guiada necessariamente por princípios cristãos, mas os dois pertencem a Deus. O mundo foi criado por Deus e a igreja está aqui para um efeito transformador, não para ficar assistindo o desastre, não para, por meios estruturais, políticos, ideológicos, e mudando a sociedade, mas por meio do Evangelho fazer essa transformação da sociedade. A igreja, meus irmãos, a ideia melhor que a gente pode ter do nosso papel é como se nós fôssemos, na sociedade, o apartamento decorado que você visita antes de comprar o seu imóvel. E as pessoas então são convidadas, tem até uma placa: visite o apartamento decorado. E elas chegam lá, veem o que está acontecendo e falam: eu quero um apartamento como esse. O papel da igreja, por meio da pregação do Evangelho, da vivência do Evangelho, tanto aqui dentro quanto fora, onde nós estamos, é que as pessoas olhem para esse apartamento decorado que somos nós e anseiem por viver a mesma experiência que nós estamos vivendo. É deste modo, como um apartamento decorado do grande empreendimento imobiliário do reino dos céus, pois Jesus disse: na casa do meu Pai há muitas moradas, e eu vou preparar para vocês. Nós já mostramos como é que vai ser, um pedacinho, imperfeitamente, mas o suficiente já para dar água na boca e despertar o desejo, o interesse dos eleitos de Deus, para que eles também venham participar do reino de Deus. Nós então, meus queridos, somos agentes de transformação, não do jeito que o cristianismo cultural pensa, mas por meio do Evangelho, da pregação do Evangelho, que é o poder de Deus, para salvar, para transformar vidas, famílias e sociedades. E por isso, meus irmãos, nesta manhã nós vamos dar um destaque para esta parte da oração do Senhor, que ora pela vinda do reino de Deus. Porque quando a gente vê isso na palavra de Deus, quando a gente ora por isso, nós estamos alimentando uma expectativa de futuro. E hoje, mais de 200, não chega a 200 milhões de eleitores, mas mais de 200 brasileiros estão com uma grande expectativa do que virá à frente a partir das escolhas que estão sendo feitas hoje. E nós temos procurado ensinar a essa igreja que a nossa expectativa, a nossa esperança, nós podemos ter expectativas, devemos, como membros da cidade dos homens que somos, como cidadãos da cidade dos homens, nós vamos votar, nós vamos escolher, nós vamos nutrir esperanças, mas não vai ser a esperança definitiva e última, nem um candidato, nem um partido, nem um programa, nem uma ideologia, porque a nossa expectativa ela está centrada no reino de Deus. É este reino que nós tanto esperamos.
Lutero dizia sobre esta oração, que nós não vamos entrar em detalhes nela, mas que não tem nada mais maravilhoso em toda a Bíblia do que o Pai Nosso. E Lutero, ele concordava com Santo Agostinho, né, ou com Agostinho, que viveu aí mais de 1100 anos antes dele, nesta mesma avaliação em relação à oração do Pai Nosso. E Calvino não ficava para trás quando ele comenta também esta oração e estes versículos, que Deus deseja que o seu povo deposite sua confiança na bondade e no poder de Deus. Por isso Jesus nos ensinou a orar assim. Orar pela vinda do reino é orar com confiança, tanto de que Deus é bom, quanto Ele é poderoso para cumprir esses pedidos que nós fazemos na oração do Pai Nosso. E John Stott, mencionando o comecinho da oração, que fala do nosso Pai Nosso que estás nos céus, ele lembrava, né, muito oportunamente, que quando nós nos dirigimos a Deus como nosso Pai que estás nos céus, nós estamos nos lembrando que o seu amor ordena, o que o seu amor ordena, porque Ele é um Pai, o seu poder é capaz de realizar por nós, porque Ele está nos céus. Esta referência a Deus fala desses dois atributos de Deus. E a oração então começa falando do nome de Deus, do reino de Deus e da vontade de Deus. E nós vamos ficar apenas hoje aqui no reino de Deus. Vamos nos lembrar primeiro, meus irmãos, algumas coisas que a Bíblia nos ensina sobre o reino de Deus. Vamos ler juntos? Reina o Senhor, tremam os povos, Ele está entronizado acima dos querubins, abale-se a terra. Meus irmãos, Deus reina, o reino de Deus é o seu governo soberano sobre todas as coisas. E da mesma maneira como na oração o Senhor ensinou, santificado seja o teu nome, não significa que o nome de Deus não seja santo, Ele já é santo, mas nós oramos para que o nome dEle seja reconhecido como tal, santificado como tal, aquilo que Ele é de direito, Ele seja também de fato, que a humanidade, a igreja, os crentes reconheçam que Ele é santo. A mesma coisa vai acontecer em relação ao reino de Deus. Ele é rei, Ele reina. Mas quando nós oramos para que o reino venha, esse rei que já está reinando, nós oramos para que o seu reino seja reconhecido, seja explicitado, que ao nome de Jesus todo joelho se dobre e toda língua confesse que Cristo é o Senhor. Então, num primeiro momento, nós precisamos nos lembrar disso. Quando oramos para que o reino venha, não significa que Ele não está reinando, mas nós oramos pela amplificação, do reconhecimento desse reino e da manifestação desse reino. Uma outra verdade importante a respeito do reino, leamos. Se, porém, eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Parece que a Bíblia ela parece contraditória, porque uma hora fala que Deus está reinando, outra hora fala que o reino vem, outra hora fala que o reino começou, né? Todas essas informações são complementares e não contraditórias em relação ao reino. O que começou? Quando Jesus se encarnou, iniciou o seu ministério e manifestou o poder de Deus, o reino de Deus começou a se tornar mais visível e reconhecido na sociedade humana. O reino de Deus está presente. E Jesus disse que esta presença se pôde sentir pelo poder que Ele exerceu sobre o mal de Satanás nesse mundo. O reino de Deus presente aqui passou para um novo estágio, uma nova fase, quando esse reino começou a estar nos corações das pessoas. Jesus disse, meu reino não está aqui ou não está ali, não está circunscrito a uma nação, uma geografia, mas ele está no coração de cada um de vocês. Então, quando Cristo passa a viver numa pessoa, por meio do seu Espírito Santo, o reino dele foi avançado e está presente, e o reino de Deus, hoje, ele se faz presente pelo governo da igreja. Isso é muito especial na doutrina reformada e nas igrejas reformadas, irmãos. Uma igreja que tem uma assembleia sábia,
cheia do Espírito Santo, um conselho de presbíteros sábios, cheios do Espírito Santo, que pastoreiam e cuidam da igreja do Senhor com zelo, é a manifestação da presença e do governo de Jesus numa comunidade local. E isso se multiplicando em várias outras igrejas, o reino de Cristo se mostra presente nos nossos dias. Então, nós podemos dizer que com a vinda de Jesus, o reino que sempre foi absoluto sobre todas as coisas, em todo o cosmos, em toda a criação, ele foi inaugurado agora com uma outra intensidade com a vinda de Jesus Cristo. A John Stott, ele confirmando isso, né, ele dizia que quando Jesus veio, anunciou um aspecto novo e especial do governo real de Deus, com todas as bênçãos da salvação e as exigências de submissão que o governo divino implica. A novidade foi essa: as bênçãos da salvação chegaram de uma maneira abundante, e aquilo que Deus espera de nós ficou ainda mais claro por meio dos evangelhos, das cartas do Novo Testamento, do ensinamento que nós recebemos a partir da encarnação de Jesus. Mas esse reino também, ele vem, meus irmãos, leiamos: pelejarão eles contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão também os chamados, eleitos e fiéis, que se acham com ele. Aparentemente, meus irmãos, a igreja está acuada no ringue, apanhando da sociedade que é hostil ao Evangelho. Aparentemente, a igreja está em desvantagem, mas é só aparência, porque o reino está crescendo, o reino está vindo, e o Senhor dos senhores, o Rei dos reis está vindo para concretizar, consumar a sua vitória, que será também a nossa vitória com Ele, como a igreja do Senhor. Isso deveria ser motivo para nós, meus irmãos, de conforto, tanto quanto foi para os nossos irmãos do passado. Quando esta revelação foi dada no Apocalipse aos nossos irmãos lá do século I, pelo apóstolo João, nós temos que nos lembrar que eles estavam sofrendo imensa perseguição, estavam correndo risco com as suas vidas, seus bens, suas famílias, e o Senhor então, o próprio Senhor Jesus, se manifesta, se revela a João e diz: tenham calma, perseverem, não se desesperem, porque quando o Cordeiro vier, ele vencerá, e todos nós que estamos com ele venceremos também. E para deixar isso ainda mais claro, nós temos no Apocalipse os sinais de quando o reino de Cristo será consumado aqui na terra. Leiamos juntos também: o sétimo anjo tocou a trombeta, e houve no céu grandes vozes dizendo: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Nós cantamos com a equipe de louvor que o reino de Cristo, esse reino que sempre esteve presente, mas que foi inaugurado numa nova dimensão em Cristo, que está progredindo aqui e que virá, é um reino de bondade, de justiça, de misericórdia, de tudo aquilo que muitas vezes as ideologias humanas se propõem a alcançar e nunca conseguem fazer isso perfeitamente. E na maioria das vezes é demagogia, é hipocrisia política. Esse reino que perfeito, em breve nós experimentaremos deles, irmãos. Aqui está dito que o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Quando a gente lê uma passagem como essa, irmãos, o que está acontecendo aqui hoje no Brasil, na escolha de um presidente da República, fica desse tamaninho assim, olha. É importante, mas ninguém deveria matar ou morrer por causa disso. Ninguém deveria perder amizades por causa disso. Um crente bolsonarista jamais deveria se portar como um inimigo de um lulista, crente ou incrédulo, e vice-versa. Porque o que nos faz sonhar, o que enche o nosso coração de esperança, é esse reino, o reino do Senhor. Isso não significa que, como hoje em dia é muito comum o pessoal falar, né,
que nós vamos passar pano, né, para político A, B ou C, que nós vamos ser isentões, que nós vamos ser alienados. Nós já vimos que os alienados defendem a ideia de um cristianismo exclusivista. A Igreja Reformada defende o ensino bíblico de um cristianismo que se infiltra na sociedade como um fermento para transformar a sociedade. Mas, de novo, é por meio do Evangelho. Nós vamos fazer o nosso trabalho como cristãos, como evangélicos. O joio vai crescer, mas o trigo também vai crescer, e quem vai pôr ordem na casa e realmente estabelecer um reino perfeito não serão homens, a não ser o Deus homem, o Senhor Jesus Cristo. Em Westminster, meus irmãos, nessa abadia, no século XVII, os nossos irmãos do passado se reuniram ali, doutores na palavra de Deus, e definiram algumas perguntas e respostas no breve catecismo. Na pergunta de número 102 do breve catecismo de Westminster, a pergunta é: pelo que oramos na segunda petição? Vamos ler juntos? Que o reino de Satanás seja destruído e que o reino da graça seja adiantado, que nós e os outros a ele sejamos guiados e nele guardados, e que cedo venha o reino da glória. Essa era a esperança dos nossos irmãos do passado, essa é a esperança de todo crente reformado ao longo dos séculos, que o reino seja adiantado, que ele progrida cada vez mais e que finalmente ele venha e se estabeleça. O Senhor Jesus, nas suas pregações, no início do seu ministério, também falava do reino. O evangelho que ele pregava, meus irmãos, era um evangelho do reino. O reino fazia parte central das pregações de Jesus. E quando ele pregava o evangelho do reino, ele chamava as pessoas a uma resposta diante desse evangelho. Leiamos: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Este é o evangelho que nós pregamos, meus irmãos. Pregamos para que Deus seja adorado. Aí por isso a humanidade, o pecador, precisa se arrepender e crer neste evangelho do reino. Resumindo, meus irmãos, aqui nós temos uma nuvem de palavras a respeito do ensino do Novo Testamento sobre o reino. O governo de Deus sobre o cosmos, sobre a criação, sobre a igreja. E você pode identificar aqui algumas palavras. O reino tem a ver com a pessoa de Cristo. É o reino de Deus, é um reino de graça, é um reino que foi inaugurado, é um reino que está próximo, é um reino que será consumado. Nós aguardamos a consumação deste reino. É um reino de graça, é um reino de glória que nos chama ao arrependimento e à conversão em Cristo Jesus. Recapitulando então, meus irmãos, a relação que a igreja tem adotado ao longo dos séculos com a sociedade, nem sempre tem sido uma relação acertada. Às vezes, se refugiando e se alienando. Você já deve ter ouvido falar daquele grupo protestante, os Amish, nos Estados Unidos, em outros lugares, que se refugiam em cidades, não tem energia elétrica, não tem combustível, anda de charrete, não praticam serviço militar, tem uma vida totalmente segregada do mundo, da cidade dos homens. Eles se refugiam na cidade de Deus, ou o cristianismo exclusivista. O cristianismo cultural, por muitas vezes, confundido, que nós temos que tomar o poder político numa sociedade, e então vamos lá, vamos ser militantes, xiitas, até a gente conseguir isso. Mas o ensino bíblico nos chama a um cristianismo transformador, a sermos agentes de transformação por meio do Evangelho. E essa foi a missão que o Senhor deu quando os seus discípulos lhe perguntaram sobre o reino. Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Vamos ler juntos? Não vos compete conhecer tempos ou épocas, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas
Esse é o papel que o Senhor nos deu, então, de orar e agir em favor do crescimento do reino na nossa sociedade. E aqui, meus irmãos, eu quero, partindo para a conclusão e como aplicação dessa lembrança do ensino bíblico sobre o reino, tentar ser um pouquinho mais prático. Nós sabemos que tem muita coisa errada no nosso mundo, né? Muita coisa que nos entristece, no campo da política, da educação, da cultura, no campo da ética, da vida familiar, da vida social, e a gente muitas vezes se sente impotente. O que nós vamos fazer como igreja? Como é que é isso de ser um agente de transformação? Às vezes não enxergamos exatamente o que fazer. Você já passou por uma experiência que você esquece onde você deixou a chave do carro ou da casa? Você não lembra onde está? O que você faz nessa hora? Quando você perde uma chave, né? Um óculos, uma Bíblia, você começa a fazer o quê? Espera aí, você começa a lembrar. Eu fui lá na igreja ontem, passei pelo auditório, assisti lá a programação, depois eu conversei na porta, e aí você vai tentando refazer o caminho para você tentar lembrar onde foi que você deixou a chave. A situação em que nós vivemos é muito parecida, irmãos, com o que já aconteceu no passado. E se nós relembrarmos um pouco a trajetória da reforma protestante, como era na época, o que aconteceu na época, isso pode ser de grande inspiração para nós. Nós somos 1/3 da população brasileira, o Brasil tinha que estar melhor do que está. É sal que não acaba mais para essa carne, chamada nação brasileira, não é verdade? Qual que é a saída para isso? Nós vamos fazer rapidamente uma volta, então, no caminho, para nós tentarmos achar a chave. Os reformadores, né, isso é no muro da reforma em Genebra, os reformadores, eles não tinham como propósito transformar a sociedade. O movimento da reforma protestante não foi um movimento para mudar ou reformar, restaurar a educação, as artes, a política, a economia, a ciência. Não foi esse o ponto central da reforma protestante. Eles não fizeram um plano estratégico de como dominar a sociedade, como assumir o poder na sociedade. O movimento da reforma protestante trouxe resultados abençoadores incalculáveis em todas essas áreas. E até os dias de hoje nós estamos nos beneficiando dos efeitos da reforma, desse grande avivamento na história da igreja acontecido há mais de 500 anos. Poucos períodos da história, meus irmãos, na Europa, tiveram tanto impacto para o mundo ocidental como esse que aconteceu ali. Então, se não era esse o objetivo, como é que eles conseguiram? É isso que nós vamos tentar rapidamente fazer aqui, procurar as chaves lá atrás. Michael Horton, professor de teologia e apologética no seminário de Westminster, na Califórnia, ele dizia, ou diz, né, que acredita-se a reforma, a recuperação da alfabetização, da centralidade da família nas organizações sociais, o surgimento da democracia, dos direitos humanos, o reavivamento das artes, das letras, o surgimento de visões libertadoras do trabalho, do lazer e da família. Cristãos reformados fundaram Harvard, Yale, Princeton e tantas outras universidades reformadas, inclusive fora dos Estados Unidos. Eles lançaram um movimento missionário moderno, como também a ciência moderna. Esse dado da ciência moderna ter surgido com os calvinistas é algo pouquíssimo conhecido, pouca gente sabe disso, mas existe muita literatura boa para demonstrar essa verdade. Vejam quantas coisas boas aconteceram na reforma protestante, meus irmãos. Mas não foi um movimento político, cultural, estruturante, foi um movimento religioso. Lutero
como ninguém antes dele, por mais de 1000 anos, sentiu a importância do milagre do perdão divino. A reforma foi um reavivamento religioso. Ela buscava dar ao homem uma nova segurança da presença de Deus e aqui, uma nova motivação para a sua vida moral. Foi mudando o relacionamento do homem com Deus, que a partir daí mudou-se a relação do homem na sociedade, em cada uma das esferas, e essa grande revolução social aconteceu. A reforma, meus irmãos, não começou para mudar a cultura. E como aconteceu lá? Se aconteceu lá, agora nós já lembramos como é que funciona, né? Prega-se o evangelho, fala-se do amor de Deus, coloca o pecador numa nova relação com Deus, ele que aprenda direitinho a palavra de Deus, que seja bem discipulado, que compreenda as implicações do evangelho para a vida prática do dia a dia, e as mudanças irão acontecer, pelo poder do evangelho. E Michael Horton, meus irmãos, ele exorta a igreja, para que a igreja, antes de querer recuperar a cultura, recuperar a sociedade, nós temos que recuperar na igreja e na família a pureza da doutrina bíblica, do culto ao Senhor. O mundo vai levar a igreja a sério quando a igreja for de fato igreja. E como é que a igreja é de fato igreja? Quando ela observa a lei de Deus, o evangelho que nos capacita a viver a lei, tanto dentro de casa, na sociedade, no trabalho, quanto também na igreja. A exortação dele é que nós então paremos de nos acomodar à cultura. Quando a igreja parar de se acomodar à cultura, ela vai ter sal, ela vai ter eficácia para transformar a cultura como é de fato o nosso chamado. Por isso, meus irmãos, nós temos então que, numa aplicação final, perguntar, e eu? Como é que eu fico nisso? Né? Como eu fico diante desta bênção que é o reino de Deus inaugurado, progredindo e a caminho da consumação, qual deve ser a minha participação e o meu papel nisso daí? Meus queridos, que você seja, e eu, cada um de nós, um apartamento decorado para o mundo visitar, para o mundo enxergar em nós aquilo que é o reino de Deus já aqui entre nós. E para isso nós precisamos ter uma experiência pessoal com Jesus. Quem não é ainda uma nova criatura e está sentado aqui no banco nesta manhã, precisa acordar, porque você está aqui no meio da gente, ouvindo a palavra de Deus, os louvores, as atividades da igreja. Se você não tem segurança de que ainda é uma nova criatura, você tem tudo à sua mão para que o Senhor faça esse milagre na sua vida. Clame a Deus para fazer de você uma nova criatura, se arrependa dos seus pecados, coloque a sua fé em Jesus Cristo, porque enquanto você não for uma nova criatura, não tem como você ser um apartamento decorado. Mas também, nós que já fomos alcançados pela misericórdia e pela graça do Senhor, meus irmãos, que nós possamos entender, estudar a palavra de Deus, nos comprometer com a palavra de Deus, com a sua lei. Há muita leviandade hoje em dia com a lei de Deus no meio das igrejas, meus irmãos. A palavra de Deus é clara quanto aos mandamentos de Deus para nós, quanto à lei moral que Deus estabelece para o seu povo. Haja visto os 10 mandamentos, o fruto do Espírito, o sermão do monte, as bem-aventuranças. Olha, por toda a Bíblia nós temos orientações de como alguém deve viver no reino de Deus, como cidadãos do reino de Deus. E aqueles que querem viver no reino de Deus celestial precisam aprender a viver agora, como cidadãos desse futuro reino. Para isso nós estamos aqui. E se nós tivermos realmente seriedade, zelo com a lei de Deus, em viver de acordo com a palavra de Deus, não na nossa força e capacidade, porque isso seria legalismo, moralismo, mas vivermos por amor a Deus, cheios do Espírito Santo, para agradar a um Deus que nós amamos. Isso é cristianismo, isso é evangelho, isso não é moralismo mais. Então, meus irmãos, aí nós vamos ter um impacto na sociedade brasileira que, infelizmente, a igreja evangélica não tem tido. Pelo contrário, nós muitas vezes somos mal vistos, e hoje
Talvez haja uma grande hostilidade por parte da cidade dos homens com a cidade de Deus, não porque nós estamos vivendo o Evangelho, mas porque a maioria dos evangélicos apoia Bolsonaro. E esse não deveria ser, independente de quem vamos apoiar, não deveria ser o motivo de nós sermos hostilizados por posições políticas. Que nós fôssemos hostilizados por vivermos o Evangelho puro da palavra do Senhor. E eu espero, meus irmãos, que cada um de nós tenha esse engajamento e essa disposição de fazer vir o reino de Deus, como Paulo dizia lá em 1 Coríntios 16, 22, nós encerramos juntos lendo esse versículo. Abra a sua Bíblia, por favor. 1 Coríntios 16, 22. Principalmente a última palavra, mas nós vamos ler juntos os versos 22 e 23. Nos coloquemos em pé, irmãos, e após essa leitura nós vamos orar. Leiamos: se alguém não ama o Senhor, seja anátema, maranata, a graça do Senhor Jesus seja convosco. Oremos, irmãos. Santo Deus, nos prostramos na Tua gloriosa presença, Pai, pedindo ao Senhor que nos ajude a vivermos na cidade dos homens como cidadãos celestiais, que possamos ser conhecidos pela prática, pela vivência do Evangelho, por refletir a salvação que o Senhor nos concedeu, que possamos ser conhecidos pela pregação fiel do Teu Evangelho, pelo cumprimento dos Teus mandamentos, que tudo isso seja o que adorne as nossas vidas, as nossas famílias, a piedade que a Tua graça nos transforma, a piedade que a Tua graça nos dá, Pai. Que não sejamos conhecidos por sermos iguais ao mundo, por depositarmos a nossa confiança, a nossa esperança nos homens, mas que sejamos conhecidos por sermos filhos do Deus Criador de todas as coisas, pelo nosso Pai que estás nos céus e pela dedicação que temos a Cristo Jesus, o nosso Salvador. Abençoa o Teu povo aqui reunido nessa manhã, Pai. Abençoa o Teu povo espalhado por toda a nossa nação, para que venhamos a votar com fidelidade ao Senhor, para que venhamos a votar respeitando a nossa consciência, para que venhamos a votar honrando e glorificando o Teu nome, para que venhamos, Pai, a cumprir o nosso dever de cidadão da cidade dos homens, sem esquecer que somos cidadão celestial. É isso que nós colocamos diante do Senhor, todos esses desejos, e rogando as Tuas bênçãos sobre o Teu povo, no nome